Olha, tá difícil assistir esse time do Santos, ver esse time do Santos jogar. O time entrou numa maré de um péssimo futebol. São, nos últimos 6 jogos, uma vitória apenas, aquela contra o Paysandu, que foi construída no final do jogo lá, no contra-ataque. O Santos não tá um mês sem ganhar na Vila Belmiro. O Santos estava atropelando todo mundo na Vila Belmiro, desde o jogo contra o Sport, não atropela mais ninguém. O Santos, que era o melhor ataque, já não é mais o melhor ataque, tá com uma extrema dificuldade de fazer gol e muita dificuldade de criação. O Santos que tinha aí, eu falei, 5 jogos pela frente contra times lá de baixo da tabela, né? Pegou o Amazonas hoje, já tinha pegado o Guarani, lanterna da competição, e tinha pegado teve um outro confronto também contra o time de baixo e não conseguiu vencer. O futebol sumiu, o futebol desapareceu. E no momento que o Santos não tá tendo desfalques. Quem são os desfalques do Santos? O Santos teve o Sherman hoje, que tá suspenso, mas quem mais, assim, de grande desfalque do time? Juliano volta hoje, sabe? O Santos tem ainda reforçado hoje com o Wendel, e o time não tem nada. Não tem nada. É impressionante como são os primeiros tempos do Santos. É uma coisa assim assustadora como o Santos começa os jogos num ritmo abjeto. E isso não foi nesse jogo, são em todos os jogos. E no segundo tempo, quando costuma voltar melhor, acaba tropeçando nas próprias pernas, no próprio ímpeto. É muito mais na base do empurrão do que na base da tática, uma mudança estratégica do treinador, alguma coisa nesse sentido. Enfim, tudo que eu imaginei que aconteceria nessa Série B com o Santos sendo treinado pelo Carille está acontecendo, que é falta de ideias, principalmente do meio para frente. Um time que depende muito de não tomar gol, pelo menos para empatar, né? E mesmo assim, no último jogo contra o Guarani, vencendo até o final, toma um gol absolutamente besta por conta de uma falta cometida de maneira imbecil pelo Pedrinho, com a bola que já tinha saído pela linha lateral. E aí, daquela falta, tem o rebote, o cruzamento e o gol, numa falha também por cima da zaga do Santos. Então, é um time que está com dificuldade de encontrar a solidez defensiva que em outros momentos teve. Eu acho que o Brasão chegou a ficar uns 5 jogos sem tomar gol em dado momento da competição, quando o Santos acabou ganhando gordura na Série B. Hoje não tomou, mesmo tendo um jogador a mais. Não precisou fazer grandes defesas, a não ser uma falta ali no primeiro tempo. Mas é patético de ver como o Santos tem se comportado, a falta de criatividade que o Santos tem contra times que se defendem assim, fazem o básico da defesa. Não é que os caras metem os 10 jogadores lá e criam situações muito... Não, absolutamente não. Sabe, é uma coisa assim vergonhosa de ver. Vergonhosa de ver a maneira como o Santos tem jogado, a maneira como o Santos tem se portado pela falta de ideias do seu treinador. E é claro, tem muita gente pedindo a sua cabeça. A maioria dos vídeos que você vai ver aqui no YouTube de análise é pedindo a cabeça do Carille. E eu entendo essas pessoas que estão pedindo a cabeça do Carille, porque são apaixonadas pelo Santos, veem falta absolutamente de ideias, falam, cara, não dá, o Santos com um técnico minimamente bom, o Santos subiria com os jogadores que tem, com o investimento que tem nessa Série B com o pé nas costas, tá passando dificuldade, tá fazendo seu torcedor sofrer. Seu torcedor não consegue minimamente se divertir. Às vezes não é se divertir com um puta futebol lindo, maravilhoso, mas assim, pelo menos ir pra Vila Belmiro ganhar de 1-0 na empurrância, nem isso tá rolando mais. Eu entendo a galera que pede a cabeça do Carille, mas eu tenho que dizer, eu sou absolutamente contra. Por vários motivos que já falei aqui. O primeiro deles é que essa é uma estratégia que não deu certo ano passado. Nada me garante que quem assumir no lugar do Carille hoje, e as opções são escassas. Para assumir o Santos hoje, o treinador vai ter que pegar já o cara, seja ele quem for, se for um técnico
Porque você não vai querer mandar o cara embora para pegar um técnico pior. Então, né? Então, para ser um técnico melhor, você vai ter que dar um projeto pro técnico até ano que vem. Certo? E aí você já se compromete ano que vem. Vai que esse cara vai mal até o final do ano e você tem que, além de pagar a multa do Carille, porque se o Santos demitir ele agora, são 6 meses de contrato que o Santos tem que pagar, o Santos ainda vai ter que colocar um treinador com pelo menos contrato até o fim do ano que vem e uma multa estipulada, porque senão não consegue negociar com nenhum treinador minimamente competitivo no mercado. E se erra, se o treinador não vai bem, o Santos fica amarrado até o ano que vem. Né? Tem essa questão. Então, questões burocráticas, questões financeiras, tudo mais, eu já sou contra. Nesse momento, com o Santos ainda na Série B, ainda que esteja, mesmo com o resultado de hoje ruim, garantido na zona de classificação da Série B, por mais uma rodada, o Santos não tem perspectiva de técnicos de muito alto nível quererem topar esse desafio, ainda que seja algo voltado para o ano que vem. Eu não vejo. Se hoje o Santos tivesse a possibilidade de trazer Jorge Sampaoli, por exemplo, ou um técnico de ponta estrangeiro, um técnico que chegaria aqui, pegaria o projeto, você mostraria o projeto para ele, ele abraçasse, eu seria a favor da demissão do Carille. Mas o meu ponto eu acho que o Santos não consegue fazer isso hoje. Eu não vejo o Santos com essa competência para buscar um nome que resolveria os seus problemas. E aí, para mandar o Carille embora e trazer um outro técnico brasileiro aí, mais ou menos, mantém o cara. Mantém o cara. Eu sei que ele não vai ser mantido se o Santos não vencer a Ponte Preta sexta-feira na Vila Belmiro. Algo me diz que se o Santos fizer uma partida ruim contra a Ponte Preta e mesmo que seja um empate, o cara ele vai ser demitido. Eu tenho essa sensação. Eu acho que chegou-se ao limite lá na diretoria. É um feeling que eu tenho, não é informação, tá? Mas ainda assim eu não sei se vai ser a solução. Eu não sei quem que o Santos consegue trazer nesse momento. No segundo momento, e o cara ele já mostrou, depois de 4 derrotas seguidas na Série B, uma recuperação, ele conseguiu recuperar o time. Eu acho que o cara ele é um técnico fraco, é um técnico que não tem as características que o Santos precisa na Série B, mas é um técnico capaz de arrumar algumas soluções ainda. Eu acho que o Santos teve técnicos muito piores ano passado. Eu acho que o Aguirre é muito pior que o Carille. Eu acho que o Paulo Turra nem técnico né? Eu acho que o Presunto é pior do que o Carille. Todos esses caras que o Santos teve ao longo do ano passado, o Odair Hellmann, eu prefiro o Carille. Todos os técnicos que o Santos teve ano passado, eu acho que o Carille é superior a todos eles. Superior a todos eles, com os defeitos que o Carille tem. Então, ano que vem, o Santos subindo, é claro, se bater o desespero, gente, se eventualmente essas sequências continuar e o Santos se desesperar, os jogadores perderem totalmente a confiança e de fato a ameaça de... É claro que hoje já há uma ameaça do Santos não se classificar pelo futebol que vem jogando, pelo retrospecto nos últimos 6 jogos, mas como eu falei, o time se encontra na zona de classificação. Se mais pra frente, ali no meio do segundo turno, o Santos não tiver na zona de classificação, estiver jogando, praticando um futebol horroroso, você precisar de um gás, você precisar fazer uma troca para tentar subir, aí são outros 500. Aí você enterra o projeto, você enterra a mensagem que você passa para o mercado, porque o seu principal objetivo é subir, né? Mas o Santos estando onde ele está hoje, pelo menos do ponto de vista da classificação, eu não demitiria. Eu tentaria segurar o Rojão até o final do ano, e assim, para mim tá claro que o Carille não é técnico para o Santos jogando uma Série A em 2025. Não dá. Não dá. Não tem a menor condição. Eu até acho que num cenário mais favorável ao tipo de futebol que ele gosta de praticar, ou seja, o Santos não tem dinheiro para montar um time protagonista, para bater de frente com Palmeiras, com Fortaleza, com Botafogo, com São Paulo, com Flamengo, com Cruzeiro. Esses que são os principais times hoje. O Santos não tem dinheiro para competir com Bahia. Não tem dinheiro. Então, eu imagino que o Santos que do ano que vem, time de Série A, vai ser um time mais reativo. Numa dessa, o Carille até funciona, mas eu não manteria mesmo assim. Por que eu não manteria mesmo assim? Porque eu acho que desgastou. E eu acho que se você, mesmo pensando desse jeito, a Série A é mais interessante pro Carille porque ele vai poder, diante de times mais fortes, jogar do jeito que ele gosta, que é se resguardando e atuando no contra-ataque, o Santos vai ter mais campo, etc. Ainda assim,
numa eventual sequência de derrotas, que é muito provável numa Série A. O Santos teve na Série B, por que não vai ter na Série A? Eu não acho que o Carille vai ter forças, hein? Mesmo no Campeonato Paulista. E aí, novamente, se repete o ciclo. Você renovou o contrato, como vocês lembram como foi quando o Santos resolveu manter o Carille de 2021 para 2022? Ele não durou o Campeonato Paulista. Ele não durou o Campeonato Paulista. Bastou vir uma sequência de derrotas para que ele fosse demitido. Então tá claro que a sinergia foi pro escambau. Depois dessa conversa de Corinthians, a energia mesmo do Carille nas próprias coletivas se esvaiu. O futebol do time se esvaiu. A diretoria perdeu a confiança no Carille, porque a diretoria soube que para ele não ter ido pro Corinthians foi porque o Corinthians não quis, porque ele quis, ele acertou tudo, ele ia largar o Santos em meio a um projeto. Tudo isso é sabido. Então, para mim, não há mais clima para o Carille continuar no Santos além desse ano. Tá tudo muito claro. Embora o Marcelo tenha dado entrevista, dito que existe uma renovação automática caso subir, e eu até entendo que haja, em termos de contrato, acho que a negociação foi ruim. Né? Acho que a negociação foi ruim, não precisava ter isso. Mas com o time na Série A, com o ciclo encerrado, você até paga a multa que necessariamente pagar se o contrato for automaticamente renovado. Você até paga, porque aí você tem a condição de, no início de uma temporada, quando os bons treinadores mais querem pegar projetos, porque eles têm a possibilidade de ter uma pré-temporada, embora a pré-temporada brasileira seja uma vergonha, mas um campeonato paulista para preparar a equipe, ajudar na montagem de elenco. Foi assim que o Santos convenceu o próprio Carille a vir. Né? Só que o Santos convenceu o próprio Carille a vir numa Série B. Estando numa Série A, o Santos pode conseguir convencer um técnico superior ao Carille a fazer isso. Demitindo agora, eu não consigo enxergar. E aí, os mesmos que estão criticando agora o Carille pedindo a cabeça dele, vão criticar quem vai chegar, muito provavelmente, porque o mercado está escasso. Repito, se o Santos tivesse uma chance de trazer o Sampaoli, eu faria. Ou um técnico de ponta do futebol sul-americano, eu faria a troca. Mas eu não vejo o Santos conseguindo isso. Se o Santos conseguir, retiro aqui tudo o que eu disse, ótimo, nos livramos do Carille, já pagamos a multa agora e apostamos, mas eu não vejo esse cenário. Eu acho que esse cenário consegue ficar mais plausível a partir de uma classificação para a Série A. Inclusive, na minha cabeça, se o Santos conseguir... Tá difícil pelo futebol jogado, pela pontuação e tal, mas se o Santos conseguir, de alguma maneira, engatar uma sequência positiva e garantir a classificação para o Campeonato Brasileiro da Série A com certa antecedência, eu já conversaria com o Carille. Já, inclusive, conversaria com jogadores que eu não conto, dispensaria todo mundo. Os jogadores, claro, cujo contrato acaba no fim do ano. Já dispensaria todos, daria férias antecipadas para abrir mais espaço, inclusive para o Santos entender quem que da base ele pode contar. Hoje, o Escobar foi expulso num jogo que, vamos combinar, o Santos tinha chance de ganhar pelo ímpeto que entrou no segundo tempo, não fosse a expulsão dele. E ele não estava mal no jogo. Mas aí ele dá aquele carrinho completamente imprudente e é corretamente expulso. O Souza, que a gente tanto pede, entrou no lugar dele e jogou muito bem. É um jogador muito promissor. Muito promissor. Precisa de mais jogos, precisa de mais minutagem, precisa de mais espaço. O Santos precisa, uma vez garantindo essa classificação tão dura que tá demorando a chegar, embora estejamos ainda começando o segundo turno, mas imaginávamos que o Santos teria mais futebol a essa altura do campeonato e mais pontuação. Que estaria sendo menos difícil, eu não diria mais fácil, mas menos difícil do que está sendo, menos duro. Mas uma vez que o Santos consiga atingir essa pontuação necessária, se sinta garantido, pelo menos matematicamente ou virtualmente, o Santos tem que começar a dar mais chance para a molecada entender quem que o Santos pode contar a partir de 2025 e já dispensar todo mundo. E aí já, inclusive, dispensar o Carille. Você tem mais tempo para negociar, entendeu? Para o ano que vem. Você tem mais tempo de conversar com técnicos. Entender quais são os técnicos interessantes que estão parados, buscando um projeto, quem são os técnicos que estão empregados, que eventualmente podem trocar de clube a partir de uma proposta mais interessante, um outro mercado. Então, eu acho que essa leitura que o Santos precisa fazer hoje.
Então é óbvio que você vai ver aqui vídeos todos mandando o cara embora, e eu entendo essas pessoas que estão falando isso, porque de fato ele não é merecedor de ficar ali como técnico do Santos pelo futebol que o time tem apresentado. Mas estrategicamente não é uma mudança que eu faria hoje, embora eu acho que ela vá acontecer numa eventual não vitória no próximo jogo na Vila Belmiro contra a Ponte Preta. Eu acho que paciência tem um limite, e eu acho que a paciência da diretoria está se esgotando com relação ao Carille. Nada além do esperado, né? Quando o Santos, você pode visitar. Eu vou fazer o seguinte, em vez de você visitar, procurar aqui, eu vou deixar aqui agora. Clica aqui, ó, em algum desses lados aqui, que você vai ver o card do vídeo que eu gravo quando o Santos contrata o Carille. Tudo que tá acontecendo agora, eu previa, porque eu sou mãe de Ná, porque eu entendo de futebol mais que todo mundo? Absolutamente não. Absolutamente não. Mas é porque esse é o Carille. Basta acompanhar a carreira dele, o que ele fez como técnico. Mesmo nos seus momentos de glória, como que ele conseguiu chegar lá? Com que tipo de jogo? E o Santos não é isso. O Santos não é time para Carille. Eu acho, por exemplo, que o Jair Ventura evoluiu muito para o técnico que treinou o Santos naquela época, para o técnico que ele se tornou hoje. Mas o Santos jamais pode contratar o Jair Ventura. O Santos não tem condições mais de lidar com técnicos como esse, que sejam absolutamente reativos. A não ser que a sua missão seja sobreviver na Série A o ano que vem e você entenda que não tem material humano para disputar de igual para igual. Aí até entendo num eventual plano de longo prazo. Olha, esse ano nosso objetivo é subir. Ano que vem nosso objetivo é só se manter na Série A. Chegou-se a essa conclusão que o Santos não vai ter investimento nem condições de brigar por nada, por classificação a Libertadores, nada. O objetivo vai ser só ficar na Série A. Aí eu até entenderia, um ano só. Não pode passar não pode passar disso. Entendeu? No mais, no ano que o Santos consiga se reestruturar financeira e moralmente, o Santos tem que pensar maior. Tem que ter técnicos que sejam capazes de propor. Você fala, mas, gente, vou contar um negócio, não sei se vocês sabem, a folha do Santos na Série B é superior à do Fortaleza, que tá brigando pela liderança hoje. E em pontos perdidos é o líder do Campeonato Brasileiro, da Série A. A folha do Fortaleza é de 7 milhões, a do Santos é de 10. São 3 milhões a menos. A gente tá falando aí de, sei lá, um quarto de folha. É bastante coisa, mais do que um quarto de folha, é bastante coisa. Se você tiver organização, inteligência, escolher bem seu treinador, tiver projeto, você consegue, mesmo com pouco, competir. É possível. O Botafogo, se você pensar, é SAF, tem dinheiro, mas tira o Luiz Henrique, tira também agora o Matheus Martins, que veio por um valor muito alto, e o Meia lá, o Almada, que foram as grandes contratações. O resto do elenco do Botafogo é formado por jogadores de scout, jogadores que vieram custando muito barato, jogadores desconhecidos e jogadores que estão aí performando muitíssimo bem. Inclusive o próprio Tiquinho, que chegou a ser artilheiro em algum momento ali de Campeonato Brasileiro, veio por 1 milhão de euros do Porto. O Wendel Silva, que chegou agora, foi 500 mil só empréstimo. E se o Santos quiser contratar, se ele for bem, fizer o tal dos 15 gols, são 2,5 milhões de euros que o Santos vai ter que pagar para tê-lo. Tiquinho veio do mesmo Porto por 1 milhão de euros. E era do Porto A, não era do Porto B. Entendeu? Então, se você tiver scout, se você tiver competência, se você tiver inteligência, você consegue montar um time minimamente competitivo, ainda mais com os valores interessantes que o Santos tem na base. Você consegue ter um time interessante para poder jogar uma competição de Série A. Com um treinador capaz. O Santos pode fazer isso, pode vir a sonhar. Só que precisa se organizar. E a primeira coisa que um time precisa pensar, um time organizado, é com relação até quando manter o seu treinador e quando é o momento de demitir. Repito, eu acho que ele vai cair se o Santos não ganhar da Ponte Preta, mas mesmo assim estarei aqui defendendo que ele permaneça. A única circunstância de eu defender aqui que o Santos troque é num desespero, faltando aí meio turno e fora eventual de uma zona de classificação, não jogando nada, uma sequência muito negativa, aí tudo bem. Mas seria a minha única, olhando estrategicamente, se eu fosse gestor, a única alternativa que eu teria, que eu olharia para a troca de técnico nesse momento. Eu sei que é difícil concordar, porque o futebol é passional, o torcedor é passional.
Se você chegou até aqui, você deve estar puto comigo. A maioria deve estar puta comigo. Eu entendo. Por isso que não pode ter, na minha visão, um torcedor lá. Porque se é um torcedor desvairado, um cara que não consegue analisar, que tá só pensando no jogo, tá puto e tal, o cara vai tomar atitude intempestiva. Para fazer gestão, você não pode fazer isso. Volta ao Botafogo. O Luiz Castro, no primeiro ano de trabalho dele, foi horroroso. O primeiro ano dele foi horroroso. O Botafogo manteve. E aí, se não fosse a saída dele pro Al Nassr, do time do Cristiano Ronaldo, o Botafogo teria sido campeão brasileiro. Não tem a menor dúvida disso. Alguém tem dúvida disso? Deu-se tempo. Porque a SAF também é isso. Então tem muita gente pedindo SAF. Ah, SAF, 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 SAF. SAF é isso. SAF é você ter um dono, não poder reclamar o que os caras quiserem fazer, eles vão fazer porque eles são dono do time. E o que SAF faz, mais gosta de fazer é manter técnico, porque estatisticamente é o que dá mais certo. É claro, desde que você tenha escolhido melhor seu profissional. O Santos não fez isso bem. Eu apanhei muito quando falei. Ai, campeão brasileiro em 2017, chupa, tá jogando demais o Campeonato Paulista, você tem que lavar sua boca pra falar do Carille. Faz coisas que eu mais ouvi, mas o tempo é o senhor da razão. Eu prefiro estar errado do que ter razão. Prefiro que o Santos esteja bem do que ter razão. Mas era uma coisa muito óbvia. Absolutamente óbvia de se prever. O Santos está nessa situação agora e tem que ter gestão. Tem que ter pulso firme. É assim que um time profissional se comporta e o Santos só vai voltar a disputar nas cabeças quando voltar a ser profissional. Tudo que não foi na gestão Rueda, demitindo e contratando técnicos a cada 3 meses. Uma coisa assim absolutamente patética que não levou o Santos a lugar nenhum, ou melhor, levou para a Série B, para a segunda divisão. Então é por isso que eu defendo a permanência do Carille, ainda que eu considere ele um técnico horroroso. Comenta aí o que você acha, a gente vai se falando. Um grande abraço, até o próximo vídeo.